passado a gente fez uma série de fundamentos, conversando a respeito de quais são os fundamentos que nós temos como igreja, nós temos como plantador. Então nós entendemos o que é a igreja, nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, todo o processo de criação, de queda, de redenção, Jesus morrendo por nós, como surgiu a igreja, o que é ser igreja. E aí agora a gente está entrando numa nova série, que é para desenvolver, para a gente entender e desenvolver a nossa fome por Deus. Qual que é o nível que a gente tem de fome por Deus? Será que a gente acha que a gente está saciado? Será que não? Será que a gente está buscando em Deus se saciar? Será que a gente acha que está saciado? Enfim. Então, queria que você abrisse sua Bíblia em João 6. João, capítulo 6. Sucede. Acho que é o jeito que segura. Acho que é assim, tem que segurar assim. Eu não sei como é. Enfim, João capítulo 6, versículo 25. Todo mundo abriu? Quem não abriu diz amém. Abriu? Boa. Eu vou ler aqui, pessoal. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: diga a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Creem até aí. Dando um contexto aqui nesse capítulo, o começo desse capítulo ele é justamente quando Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Então tem uma multidão, certo? E aí Jesus multiplica, dá uma multidão faminta. E aí Jesus ele multiplica os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas. E esse capítulo ele começa com um milagre de Jesus, um sinal de Jesus operando algo extraordinário, algo que aquelas pessoas nunca tinham visto, algo que aquelas pessoas provavelmente não esperavam, mas aconteceu e Jesus operou um milagre ali. E aí depois dessa multiplicação, tardou o dia, chegou a noite, e Jesus, ele atravessou o mar, ele estava ali próximo do mar da Galileia, atravessou para uma outra cidade com os discípulos. Durante essa travessia é o momento que Jesus anda sobre as águas. Então os discípulos foram primeiro, e aí depois Jesus anda sobre as águas, encontra os discípulos no barco, eles seguem para outra cidade. E daí, aquelas pessoas no outro dia acordam e começam a procurar Jesus, não encontram Jesus. E aí eles pensam: pô, ele deve ter ido para outra cidade, vão para trás. E eles vão até outra cidade e encontram Jesus. E aí, nesse encontro, começa aqui a nossa pregação, o nosso contexto. Porque a verdade é que Jesus opera um milagre, e na verdade Jesus faz duas coisas milagrosas durante esse período até que ele encontra essas pessoas no outro dia. Um é onde todos estão presentes e outro é quando só os discípulos estão presentes. O primeiro é o multiplicar os pães e peixes, e depois é andar sobre as águas. E esses milagres, eles já estavam evidenciando quem Jesus era. A partir do momento que as pessoas viram, tanto as pessoas quanto os discípulos viram Jesus multiplicando os pães, os peixes, depois andando sobre as águas, a tendência é que eles parassem no mínimo para pensar: pô, esse cara é diferente, esse cara ele não é comum, esse cara não é como os outros, esse cara tem algo a mais, esse cara é o Messias, esse cara é o Filho de Deus. Mas a verdade é que isso não aconteceu, isso não ficou claro para essas pessoas. E quando essas pessoas acordam no outro dia e elas pensam: putz, Jesus foi embora, vamos atrás dele,
ao invés dessas pessoas pensarem em ir atrás de Jesus, justamente por quem ele era e porque elas queriam caminhar com Jesus, na verdade elas foram só por aquilo que Jesus podia entregar de forma física, de forma simples. Apesar de comida, multiplicar pães e peixes para mais de 50 pessoas não ser algo simples, mas era algo que estava só suprindo de forma física aquelas pessoas. Mas não, a verdade é que aquilo não era a intenção de Jesus. Ele não queria só suprir a fome que aquelas pessoas tinham de forma física dentro do corpo delas, mas era mostrar para aquelas pessoas: ei, eu consigo prover na vida de vocês isso, e por isso ser extraordinário, vocês têm que entender que eu posso prover muito mais, eu posso prover além disso aqui. Isso é o mínimo, isso é algo simples para mim. Mas não foi o que essas pessoas acreditaram, não foi o que essas pessoas entenderam. E aí, quando essas pessoas chegam até Jesus e elas encontram Jesus ele já entende a motivação. Jesus ele já conhece o coração dessas pessoas. Ele já entende por que elas estão indo atrás dele. Elas estão indo atrás dele porque elas querem comer de novo. Elas estão indo atrás de Jesus por uma coisa física que ele pode prover, que é comida. Elas não estão indo atrás de Jesus pela pessoa que Jesus é, por conta de entenderem a grandiosidade que tem por trás de Jesus Cristo e por causa do conta desse milagre que ele operou. Mas elas estão indo atrás de Jesus simplesmente porque ele pode dar pão e peixe, porque ele consegue suprir a parte física dessas pessoas. E é normal, porque a galera tinha muita fome. Era, né, a galera da região, a galera daquela época tinha fome, não era do recurso escasso e tal. E essas pessoas tinham fome. E aí, quando elas chegam, Jesus já dá uma dieta. Fala: aí, vocês estão vindo atrás de mim, mas vocês não estão vindo atrás pelo propósito que era para vocês virem. Vocês estão vindo atrás de mim só porque vocês querem se fartar. Porque eu entreguei algo terreno, algo simples, algo físico para vocês, algo que pode suprir o que vocês estão querendo agora. Mas a verdade é que vocês tinham que vir a mim por aquilo que eu tenho a entregar, além daquilo que vocês estão imaginando, além daquilo que vocês estão esperando, daquilo que vocês estão vendo. E a gente, no nosso contexto, quando a gente olha de fora a Bíblia, a gente pensa: pô, a Bíblia era burra, né, mano? Porque elas estão diante de Jesus Cristo, elas estão diante do Messias, do Filho de Deus, elas estão diante daquele que pode entregar tudo, que pode mudar a vida delas. Como que eles não enxergam, como que eles não aproveitam isso? Quantas vezes, não sei vocês, mas quantas vezes eu li a Bíblia, eu falei: não é possível. Não é possível que o cara está diante de Jesus e ele não aproveita essa situação. Não é possível que ele não aproveita 100% de andar e caminhar com Jesus, de entender mais Jesus. Mas a verdade é que a gente faz a mesma coisa. A gente acha que esse povo é burro, mas a gente é burro também. Obrigado. Diretamente falando. Não, vocês são burros, mas eu também sou burro. Porque a verdade é que Jesus, ele está ainda mais acessível para nós. Apesar de a gente não ter hoje em dia Jesus fisicamente conosco, mas a gente tem Jesus espiritualmente a qualquer momento conosco. Ele ainda está mais acessível do que ele era antes para nós. E a gente desperdiça. E a gente limita o encontro que a gente tem, os encontros que a gente tem com Jesus, por necessidades físicas, por necessidades emocionais, por necessidades financeiras. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente esquece, a verdade é essa, a gente esquece do reino de Deus, do reino de Deus, esquece de Cristo, esquece do Espírito, e diante de uma situação, de um problema, a gente lembra quem pode resolver: Jesus. E a gente puxa Jesus para trocar uma ideia só pensando naquela situação, não necessariamente naquilo que ele tem a mais para nós, não diante do propósito que ele tem para nós. Porque a gente não tem fome, porque a gente acha que está saciado diante de tudo que a gente tem no nosso mundo. E essas pessoas pensavam a mesma coisa. Essas pessoas, elas limitavam o relacionamento com Cristo, esse começo do relacionamento que poderia ser muito mais profundo, a simplesmente Jesus fornecer alimento para elas, alimento físico, alimento, pão e peixe, que pode suprir uma fome física. Mas a verdade é que Jesus, ele veio para suprir algo muito maior. Jesus, ele veio para suprir nós, um vazio no nosso coração, para suprir a nossa alma, para alimentar o nosso espírito. Um alimento muito além daquilo que a gente pode imaginar. Um alimento que traz vida abundante, um alimento que traz vida eterna, um alimento da qual a gente pode usufruir, da qual a gente pode saciar todos os dias da nossa fome. Era isso que Jesus veio. Mas a gente não entende. E aquela galera também não entende. E aí a gente acaba deixando de buscar Deus
para alimentar o nosso espiritual. A gente deixa de alimentar o nosso espiritual porque a gente deixa de buscar a Deus, porque a gente deixa de aproveitar esses encontros que a gente pode ter com Jesus e com o Espírito Santo e com Deus. E aí, consequentemente, a nossa fé, e a gente tem uma vida rasa, a gente tem uma vida que não prospera. Quando eu falo prosperar, não é no sentido financeiro, não é no sentido profissional. É prosperar dentro daquilo que Deus quer operar em nós. Porque a verdade é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus, Ele espera de nós e Ele tem para nós algo grandioso dentro daquilo que Ele tem para a humanidade, dentro daquilo que é o propósito dele de reino. E a gente não pode desperdiçar a nossa vida pensando que o que Deus tem para nós é um trampo bom, é um relacionamento bom, é uma família que não vive para o reino, que não vive para viver, que não vive para realizar o propósito de Deus. A gente tem que ter dentro do nosso coração que Deus tem um propósito para nós, nós precisamos buscar esse propósito, entender em Deus esse propósito, alimentar a nossa alma, o nosso espírito por Cristo para viver esse propósito, e não limitar o nosso relacionamento com Ele. Amém? E aí Jesus ele adverte as pessoas sobre isso, né? Vocês estão entendendo errado, vocês estão me buscando pelo motivo errado. Vocês até estão vindo a mim, que isso é bom. Buscar Jesus, encontrar Jesus, isso é positivo. A gente tem que fazer isso. Mas não adianta a gente chegar a Jesus pelo motivo errado, com a expectativa errada. Porque a gente está desperdiçando uma oportunidade, a gente está desperdiçando algo essencial para as nossas vidas, que é esse encontro com Cristo, esse encontro que transforma, sabe? E aí Jesus fala isso, cara, vocês até estão vindo a mim, mas a motivação de vocês é errada, o coração de vocês é errado. Vocês não entenderam, vocês não estão entendendo o que foi aquilo que eu fiz ontem, o que vocês viram. E aí Jesus afirmou: eu sou o pão da vida, que veio para dar vida aos homens. Isso significa que Ele é esse alimento para a nossa alma, esse alimento para o nosso espírito. É em Jesus que a gente sacia o nosso ser. Todo ser, o ser humano, ele tem um vazio dentro de si, porque nós somos criados para viver a plenitude de Deus. Infelizmente, pelo pecado, nós somos afastados de Deus. E desde então, o nosso ser, o nosso espírito, ele tem esse vazio, porque ele sente necessidade de ser preenchido pelo Espírito de Deus, ser preenchido por Deus, por Cristo. E aí, a partir do momento que Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele está dizendo: cara, eu sou esse alimento que você sempre buscou para a tua alma. Eu sou esse refrigério que você sempre esperou. Eu sou o cumprimento da promessa que Deus tem para a sua vida. Eu sou o cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu sou além daquilo que você pode ver, tocar, daquilo que você pode sentir, daquilo que você pode experimentar. Eu vou expandir tudo aquilo que você tem de entendimento, eu vou expandir tudo aquilo que você entende de vida, porque nem de vida, nem a vida você sabe o que é, mas eu estou vindo aqui para te dizer: eu sou a vida, eu sou o pão da vida e eu trouxe a você a vida eterna, e aquele que crê em mim viverá. É isso que Jesus diz para esse povo: ei, eu sou o alimento da sua alma. E é isso que a gente precisa entender: Cristo é o alimento para as nossas vidas. Por isso que a gente tem que ter fome de Deus, por isso que a gente tem que buscar em Deus, se alimentar da palavra dele, buscar se alimentar do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, porque Ele é quem preenche esse nosso vazio, Ele é quem dá sentido à nossa vida, Ele é quem dá sabor às coisas, Ele é quem faz nós entendermos o porquê de todas as coisas, aquilo que é dentro do que Deus quer que a gente entenda, claro. E aí, assim como o pão, ele alimenta o físico, Cristo alimenta a alma. E ele mostra que ele veio para mostrar o que é a vida que realmente importa, que é a vida eterna. O pão, ele entra como um símbolo, o pão aí que Jesus usa como símbolo. Eu pensei aqui em 3 características, sendo um pão, ele é necessário para a vida. Não é à toa que a gente tem não sei quantos tipos de pão: pão francês, pão italiano, pão de leite, pão de forma, pão de sal, e pão pita, pão sírio, enfim, em várias culturas, tapioca aí, né, pão mais é tipo pão, enfim, em várias culturas as pessoas comem pão. Lógico, né, se a gente for olhar aí, tem gente que deixa de comer pão, mas o pão em si é necessário, por muito tempo ele foi necessário, e para muita gente ele continua sendo necessário. No contexto da época, então, ainda mais, que não tinha essa mistura, esse tanto de nação com diferentes tipos de comida. O pão era um dos principais alimentos da época.
e ele é um alimento necessário. E aí Cristo está dizendo: eu sou aquilo que você tem de necessidade. Eu sou a pessoa que vai suprir o que você tem de necessidade na tua vida. É em mim que você vai ficar saciado. É em mim que você vai ter a tua alma saciada. Eu sou necessário. Cristo é necessário. O pão, ele é um alimento simples. O pão, ele é feito de três ingredientes, normalmente: farinha, água e sal. Dá até para fazer sem sal. Ele é um alimento simples. Ele é um alimento todo tipo de pessoa come. Gente rica, gente pobre, gente com idade, gente nova. Todo ser humano já come pão. Se falar que não, é mentira. Ele é um alimento simples, ele é um alimento que ele tem em todas as casas. Ele é um alimento que todas as pessoas têm acesso. E Cristo não é diferente. Cristo, ele não se limita a uma classe. Cristo, ele não se limita a um povo. Ele não se limita a uma faixa etária. Ele não se limita a um tipo de sociedade. Ele não se limita. Cristo, ele é por nós, ele está disponível para todos nós. Não à toa que ele começou, a palavra de Cristo começou com 12 pessoas e ela alcançou o mundo. Não à toa que eram 12 judeus e depois chegaram gentios e começaram a espalhar para todos os outros gentios. E hoje a gente tem o mundo inteiro quase conhecendo a Cristo. E a nossa responsabilidade como cristãos, conhecendo quem Ele é fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse pão, a esse alimento diário. Que mais pessoas possam suprir a sua alma, mais pessoas possam ter esse refrigério em si. E um outro ponto, é que ele é diário. O pão é diário. Quem comeu pão hoje? Duvido. Tá. Onde então vocês estão sendo vocês estão presos. Enfim, foi o que eu falei, né? Hoje é com mais coisa que a gente pode comer, então a gente está substituindo o pão, aí a dieta low carb e tal.